Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor, finalmente vamos fazer um vídeo sobre o Slade. Com 28%, numa disputa acirradíssima ali até o final, o time Slade finalmente conseguiu a sua tão aguardada vitória. Eles estavam muito tempo lutando. Nossa, muito, eles caíram pra Série B, empataram com os Draus, voltaram pra Série A. Lutaram e finalmente conseguiram um episódio. E quem caiu foi o Gorgon, Cello. O Gorgon, que talvez nem mereça uma musiquinha não, porque ele tem uma carinha de Série B mesmo. Já era esperado, né? Tem uns monstros que estão na Série B que deveriam estar na Série A. Pois é. Então, acho que concordo com você. Não vamos chorar pelo Gorgon derramado. Musiquinha do Titanic desta vez. Então, vamos falar sobre os Slade. Muito bem, Cello, então hoje nós vamos falar sobre os Slade, que são homens sapos extremamente caóticos, criaturas naturais do limbo. Então, se você ainda não assistiu nossos vídeos sobre planos, nós falamos sobre o limbo. Falamos né? do Slade também, e rapidinho. falamos um pouquinho da natureza deles, a gente vai repetir aqui a natureza deles. Vão lá e assistam o vídeo sobre planos. Só para resumir, o limbo é o plano do caos Exato. extremo. E essas criaturas, elas são o quê? Caóticas. Caóticas E violentas e completamente imprevisíveis, né? Exato. E eles meio que assim, eles são caóticos, então eles não têm uma hierarquia certa, mas eles têm uma hierarquia de poder, né? De força, que tá relacionada às cores deles, né? Então a gente tem o Slade mais fraquinho, que é o vermelho, depois vem o azul, depois vem o verde, depois vem o cinza, e finalmente o Slade mais poderoso, que é o Slade da morte. A gente vai falar cada um deles hoje pra vocês. E o que os Slades ficam fazendo lá no limbo? Caos. Além do caos, a festa que eles fazem lá no limbo, eles também fazem portais, né? Os mais poderosos conseguem usar o feitiço como Plane Shift, né? Que transporta ele e um grupo pequeno de Slades para qualquer outro plano, qualquer outro lugar no multiverso, incluindo o plano material. E às vezes eles fazem isso com o único intuito de causar o maior caos possível, destruir a ordem, que eles odeiam a ordem, eles querem impor o caos deles no multiverso todo. E essas criaturas, gente, elas foram publicadas em D&D lá em 1981 num livro chamado Fim de Folho. E que pela primeira vez foi uma publicação de D&D que não teve ali ajuda do Gary Gygax nem da equipe da TSR nos Estados Unidos. O Fim de Folha foi escrito por uma equipe britânica, né, da revista White Dwarf. Exatamente. Essa publicação, né, foi feita, esses monstros todos, foi um compilado, né, de cartas que a galera dessa revista recebia, né? E aí, dentre essas cartas selecionadas de fãs de D&D, né, na época era ainda a D&D primeira edição. A D&D primeira edição. Né? Eles gostaram de alguns monstros e vários monstros entraram aí, viraram monstros canônicos dos livros através dessas publicações. E esse livro foi oficial porque a White Dwarf era uma revista de board games e de RPG e tudo mais, só que ela era distribuída pela Games Workshop, que quem conhece Wargames aí até hoje, tá o Games Workshop bombando aí com Warhammer e tudo mais. Bom, a Games Workshop na época, aí no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, era quem detinha a licença de distribuição de Dungeons & Dragons no Reino Unido. Então eles podiam publicar na revista deles suporte para AD&D e eles recebiam muitos colaboradores que traziam regras novas, monstros novos e tudo mais. E o Fim de Folha foi uma compilação desses monstros que a Lina já adiantou que eles receberam aí por carta e tudo mais para publicação. Então, quem foi o fã de D&D que criou este monstro incrível? Foi o Charles Stross, que ele tinha, gente, 17 anos de idade. A gente acredita que entre 15 e 17, porque acho que a revista demorou 2 anos para ser publicada. O livro demorou uns 2 anos. O livro demorou 2 anos para ser publicado. Então, o cara criou os Slades. Era um molecão. Tipo, 15, 17 anos de idade. Ele era muito novinho. E não foi só o Slade que ele criou. Ele emplacou 3
monstros clássicos de D&D nesse mesmo livro. Exato. Com idade aí, não podia dirigir, mas podia escrever. Sei que ele podia dirigir na Inglaterra, acho que é 16 anos, né? Não sei, mas ele publicou o quê, gente? Ele criou os Slade, Death Knight, a gente já fez vídeo sobre os Death Knights aqui no RPG Planet. Se você ainda não assistiu, assistam que vocês vão gostar. Death Knight é incrível. E os Githyanks. E os Gith Zerai também, os 2 Gith. Exato. Os 2 Gith. Então, esse cara emplacou vários sucessos. Mas engraçado que, lendo o Fim de Folio original hoje, de 81, você pega o texto dele e o tipo de monstro que é o Slade, e parece um delírio de um garoto mesmo, febril. Sabe quando o monstro tem várias características que o cara acha incrível e ele quer colocar tudo no mesmo monstro? Os Slades, eles são meio assim, tipo, uns bichos meio Battletoads, assim, do mal, sinistro. Aí eles têm um líder que é tipo meio uma caveira com asas de morcego que monta num dragão. E eles têm um outro líder que é uma ameba flutuante com cérebro no meio. Cara, é completamente maluco. E acho que isso que fez os Slades o sucesso que eles são, eles serem esses bichos malucos. E nada melhor do que representar o caos. Alguém falou, cara, isso tá caótico demais, fala que é do plano do caos que funciona. Exato. E deve ter sido isso que aconteceu. Exatamente. E depois o Charles Stross se tornou aí um escritor de renome no Reino Unido. Então é bem legal você ver, né, que um jogador de RPG, né, escreveu cartinha para uma revista lá no Reino Unido, quando era adolescente ainda. Eu gosto dessa coisa, assim, sim, sabe? Meio... Nessa época era bem comum a pessoa começar a carreira dela como game designer e tudo mais. Como fã, né? Mandando cartas para as revistas, né? Então a White Dwarf era uma, a revista Dungeon e a revista Dragon nos Estados Unidos eram outro lugar que deu início de carreira de muita gente que mandava, né, artigos para ser aprovado lá e recebiam dinheiro quando era aprovado, não era só festa, eles ganhavam um dinheirinho se fosse parar na revista. Então começava a carreira de muita gente essas publicações. Bom, agora que a gente já falou da origem editorial do Slade, vou falar um pouquinho da origem dele no lore, né, na história de D&D, também passando pelas mudanças rapidamente aí que eles tiveram em outras edições. Bom, os Slades, eles, quando foram publicados pela primeira vez, já tinham ali alguns líderes entre eles que eram chamados de Lords, né? Slade Lords, mestres e tudo mais. Ele menciona 2 desses Lords aí. Um deles era chamado de Igor, que é esse... Igor, é difícil falar. É esse Slade que parece um esqueleto com asa de morcego que monta num dragão. Cara, é uma capa de... metal. Do Armored Saint, né, cara? É muito metal. Ele é considerado o segundo Slade mais velho, mas ele se tornou líder porque ninguém mais quis ser líder e ele era mais forte que a maioria ali. Eu acho que meio que é a lei dos mais fortes, porque como é todo mundo caótico, né? Exatamente. E ele pode se transformar em humano e andar pelo plano material também. Aí, mas só que tem um bicho mais forte que ele. Tem um Slade mais poderoso, só que não é o líder, porque ele não quer ser. Que é o Sandam, o Senhor da Entropia. É o nome, né? Também. Nossa Senhora. O Sandam, Lord of Entropy. Esse bichão aí, ele também às vezes se transforma em humano, vai pro plano material, e quando ele tá no plano material, ele parece um humano normal, assim, sem armadura, nada, só com uma espadona com a lâmina preta. É muita referência. Cara, eu acho que ele fez esses monstros, ele pegou aqueles negócios de loja de tatuagem que tem as imagens, e foi, quero isso, todas as tatuagens dos anos 80 que ele via, isso é Slade também, isso também é Slade, isso também é Slade. E aí tem o Sandam, Senhor da Entropia, é esse bicho que, bom, quando ele tá no plano material, espada de lâmina preta, peladão. Quando ele tá lá no limbo, ele é uma ameba flutuante com um cérebro no meio. E também já foi visto como um Slade dourado. Várias mudanças aí. Se vocês não entenderam por que um Slade lá no limbo tem esse formato, assistam o vídeo de planos, porque vale a pena. Lá a gente explica um pouquinho. Coisas enlouquecedoras acontecem no limbo. Exatamente. Bom, e aí, de cara, ele já estabeleceu esses 5 tipos principais de Slade, né? O vermelho, o azul, o verde, cinza e o da morte, né? Só que é claro que com o passar das edições adicionaram novas cores aí aos Slades. Na terceira edição, no livro de níveis épicos, eles colocaram o Slade branco, que é quando um Slade da morte vive, acho que é mais de um século, ou mais de um milênio, um dos dois, ele vira um Slade branco. Aí depois passa mais um outro século, ou milênio, não lembro, e ele vira um Slade preto. Que aí é coisa de nível 20 pra cima pra enfrentar, é treta monstruosa, assim.
Mas essas cores novas aí meio que caíram em desuso. E tinha o Slade de lama. Na quinta edição não tem, né? Na quinta não eles limaram todos esses outros. O Slade de lama é um que era mais fraco do que o Slade vermelho também. Também tá limado. Hoje em dia só tem os 5 que estavam originalmente no fim de folho. O vermelho, azul, verde, cinza e o morte. Então, Cello, essa loucura toda aí desses lords e tudo não explicam efetivamente de onde surgiram os Slade. Falam que eles são do limbo e que tinham esses lords todos. Agora a gente vai falar um pouquinho que na quinta edição eles começaram a esclarecer um pouquinho essa origem dessa criatura. Então vamos falar primeiramente do responsável pela origem dos Slade, que é o Primus. Quem já ouviu falar nessa criatura magnífica, Lorde de Mecanos, Senhor dos Modrons, né? Ele é quem reina, né? E quem cuida do plano Mecanos, que é o plano da Ordem. Ele é o juiz do multiverso, a criatura mais ordeira que tem. O que é muito estranho de você pensar, como que uma criatura tão ligada à Ordem foi responsável pela criação das criaturas mais caóticas do multiverso. Como que isso aconteceu? Muito bem. Primus tem muitas coisas interessantes. Inclusive, quero colocar ele nos vídeos de ícones. Eu vou colocar o Primus no próximo, provavelmente. Vai ser meu personagem icônico de D&D. Okay. Muito bem, voltando. O Primus, ele fica lá fazendo uma conta matemática louca, que ninguém sabe que conta que é essa que ele faz. E aí, por algum acaso, ele resolveu criar uma pedra gigantesca, imbuída de energia da ordem, pura ordem naquela pedra, uma pedra complexa, linda, maravilhosa. E ele lançou essa pedra em direção ao limbo. A intenção dele era que essa pedra ia ser tão poderosa que ia organizar o limbo e acabar com o caos no multiverso. Exatamente. Essa pedra chamada Spawning Stone. Ela ficou conhecida como Spawning Stone depois. Nessa época ninguém sabia o nome dela. Exato. Mas o Spawning Stone, eu não sei como é que ficou traduzido. Mas é algo como a pedra da procriação ou a pedra da criação, alguma coisa do tipo. Então essa pedra, qual que era a ideia dela? Era aumentar a atuação, né, a força da ordem na região do limbo, né? E fazer com que os Modrons, né, e os Githzerais criassem torres, né, dentro do limbo para conseguir acabar totalmente com o caos e realmente estabelecer a ordem no multiverso. Só um tempinho, o que são os Modrons rapidamente? São os soldadinhos do Primus, são criaturinhas mecanoides, robozinhos lá do plano da ordem, que ele mandou junto com a pedra e eles ficaram igual uma lua, assim, uma base, sabe, base na lua. Imagina que a pedra é uma lua, eles têm aquelas bases secretas deles lá, de onde eles iam, né, atacar as criaturas do caos. Exatamente. Só que, gente, deu tudo errado, porque a pedra teve uma reação lá quando ela entrou no limbo e ela foi ganhando poder, só que ao invés dela estabelecer a ordem no limbo, surgiram essas criaturas chamadas Slade. Elas surgiram do âmago da pedra. Como que essa pedra tão ordeira deu origem aos Slades? É porque ela foi absorvendo o caos. Ela tipo, criava como se fosse uma esponja. Imagina uma esponja seca. Tá? E aí o caos, imagina que é uma pia molhada. Ela foi esfregando ali, foi secando até uma hora que ela ficou saturada de caos que ela absorveu. E aí, imagina que essa esponja apodreceu, digamos assim. E dela nasceu mais sujeira, mais caos ainda, que são os Slades. Eles nascem diretamente da pedra. Bom, muito bem. E aí esses Slades conseguiram destruir os Modrons que estavam lá, né? Na verdade não destruíram não, porque quando o Modron morre, meio que a energia dele volta lá pra Mecanos, expulsou os Modrons do limbo e eles simplesmente dominaram, e aí começa toda aquela história dos Lords e tudo, eles viajarem pelos planos, essas aberrações terríveis. E é engraçado que o Primus não considera isso como um erro dele. Ele nem considera a existência dos Slade. Ele acha que os Slades não são grande ameaça, nem nada assim. Será que foi um erro do Primus? Ou será que... Ele tem um plano pro futuro. Será que em sua grande sabedoria ele não fez por querer? Nunca saberemos. Nunca saberemos.
Muito bem, agora que a gente entendeu um pouquinho a origem dos Slade no Lore D&D, vamos falar um pouquinho então das características principais desses monstros. Eles têm algumas características em comum e outras que vai diferenciar de acordo com cada cor. A primeira característica que todos os Slades têm é que a grande maioria deles tem uma gema mágica dentro do cérebro. Essa gema é um fragmento do Spawning Stone, né, da Pedra da Criação. Quando um Slade nasce, brota ali da pedra, né, aquela energia caótica faz surgir um deles, ele já nasce vem de fábrica, já vem com a pedra mágica dentro do cérebro dele. Essa pedra carrega a essência do Slade, tipo a força vital dele tá ali dentro. Se alguém conseguir pegar essa joia, vai ter controle absoluto sobre o Slade. O Slade vai ter que obedecer tudo que a pessoa tá fazendo. Mas como que uma pessoa vai tirar uma joia de dentro do cérebro de uma criatura sem matá-la, né? É difícil, mas você consegue com algumas magias. A primeira delas é desejo, né? Uma magia girou no ciclo, você vai lá, faz o seu desejo e consegue extrair esta pedrinha do cérebro de um Slade. Outra magia de nono ciclo que dá pra usar é aprisionamento, que você pode fazer a gema sair de lá e vir pra sua mão, sem machucar o Slade, né? Exato. Mas o pessoal deve estar reclamando. Que, até só nono ciclo eu consigo tirar uma pedra dessa e ter controle do Slade? Dá-se um jeito em tudo. Se você capturar um Slade, deixar ele incapacitado, dá pra arriscar uma cirurgia perigosa que vai abrir o crânio dele, procurar ali no meio da massa cinzenta dele a gema e retirar manualmente. Só que requer um teste de medicina difícil, né? Que se você falhar, você causa dano no Slade e pode matar ele. Ele tem que estar incapacitado, então tem todo um processo aí que você tem que tomar cuidado para conseguir. Mas se você conseguir, você tem controle do Slade. Sabe o que é mais difícil? Você vai fazer uma incisão na cabeça do Slade, só que eles regeneram. Tipo Wolverine. É verdade. Então vai ficar abrindo e fechando, abrindo igual um zíper a cabeça do bicho. É muito difícil, mas dá pra tentar. Se você tentar e conseguir, você tem controle do Slade, porém, como ele é uma criatura extremamente caótica, ele vai tentar te convencer a todo custo, porque ele fica dominado, ele vai te obedecer, mas ele não perde, a inteligência dele, ele quer ser um ser livre, digamos assim. Ele vai tentar te convencer de todo jeito que ele não vai te matar e nem nada, não vai se vingar. Você deixar ele ficar livre, mas ele é uma criatura extremamente caótica, então pode ter certeza que se ele conseguir recuperar a pedra, meu amigo, vai sobrar pra você. Corre, porque você está correndo sério risco de vida. O Slade preferencialmente quer pegar a joia de volta, mas ele também não tem problema se a pedra for destruída. Se a pedra for destruída, ele também se livra, mas ele vai querer imediatamente voltar pro limbo e pegar uma pedra nova. Porque se um Slade sem pedra na cabeça chegar perto do Spawning Stone de novo, entra uma pedrinha nova, que ele se sente completo de novo. E existem formas de Slade não ter uma pedra na cabeça, não só se alguém remover. Tem alguns Slades que nascem de formas diferentes e meio aterrorizantes, que não é simplesmente brotar da Pedra da Criação. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tem trauma dos Slade por causa disso. Bom, e uma outra característica bem interessante dos Slades é que por algum motivo que a gente não sabe bem qual que é que eles são resistentes à magia, os feitiços não funcionam direito neles. Então se você quiser soltar um feitiço contra um Slade, ele vai fazer uma salvaguarda com vantagem para resistir à sua magia. Isso é muito poderoso para um monstro, né? Porque ele tem a chance de simplesmente não receber nenhum dano. Outra coisa também é que, para piorar a situação, eles são resistentes a vários tipos de dano, como ácido, fogo, frio, eletricidade e trovão. Resistência quer dizer que eles tomam metade do dano só dessas fontes. Que, por um acaso, é uma das formas principais de um mago causar dano também. Então, exato. Eles são ótimos matadores de mago, né? Exato. Por isso que eu tenho trauma. Bom, outra coisa que os Slades têm em comum é que todos eles conseguem se comunicar telepaticamente entre eles e outras pessoas, né? Apesar deles só conhecerem a língua dos Slades, né, que é uma língua própria deles, quando eles estão se comunicando telepaticamente, meio que não tem essa coisa de língua, assim. Ele consegue passar emoções e alguns tipos de conceitos para você mentalmente. O que deve ser aterrorizante. Você imaginar uma criatura alienígena se comunicando dentro da sua mente numa língua que você não conhece, mas você tá entendendo mesmo assim. É uma parada meio sci-fi, né? Meio
esquisita. E também eles têm os sentidos aguçados. Boa parte deles enxerga no escuro, aliás, todos enxergam no escuro, e alguns deles têm o blind sight, que eles conseguem detectar a presença de alguém. Não precisa nem enxergar. Não precisa nem tá vendo, não dá pra cegar, não dá pra fazer nada. Você pode fazer o Dark... Como é que é o nome? Darkness. Não adianta. Não adianta. Ele ainda assim vai conseguir lutar sem nenhum tipo de desvantagem. Isso só pros mais poderosos, o da morte e o cinza, se eu não me engano, que tem o blind sight. Os outros todos têm dark vision. Além disso também, todos eles regeneram 10 pontos de vida. Sempre no começo do turno do Slade, ele recupera 10 pontos de vida. Sempre. Tá? A única chance dele não recuperar 10 pontos de vida no começo do turno dele é se ele já tiver com 0. Se ele chegar a 0, aí ele não regenera mais. Nem fogo, nem nada ajuda? Nada ajuda. Ai, meu Deus. Não é igual Troll, não. Porque Troll, pelo menos você dá aquele daninho de fogo, você tem uma chance. Já ele é o Wolverine, cara. Ele vai fechando os ferimentos na hora. É o Deadpool dos monstros. Nossa senhora. Então agora que a gente falou algumas características, né? Em comum. Gerais dos Slade, vamos falar de cada um deles e o quão perigoso eles são. Os 5 tipos, um por um. Começando pelo Slade vermelho. O Slade vermelho é o mais fraquinho de todos, é nível de desafio 5. Porém, gente, ele parece ser fraco, mas não é muito não. Nível de desafio 5 já é respeitável, né? Assim, além de muito bruto, né? Ele tem 3 ataques por turno, né? A mordida dele, as 2 garradas. E quando ele dá uma agarrada no seu personagem, sinta a dor que eu senti. A pessoa tem que fazer uma salvaguarda de Constituição 14 por causa da ferida que ela recebeu do Slade. E se ela não passar com essa agarrada, ele vai colocar ovinhos dentro da pessoa. E a pessoa não vai saber que ela está com esses ovinhos dentro dela. Tem uma mosca varejeira que faz isso. A mosca varejeira bota ovinho dentro da carcaça da vítima. E aí, gente, o que acontece? Você não sabe que você foi... Você teve aquela luta com o Slade, não sei o que, seu grupo venceu, vocês sobreviveram, que bom. Mas você foi atingido por um Slade vermelho, que te feriu, você não passou na salvaguarda. E aí tem um ovinho que vai caminhar para a sua caixa torácica e ele vai ficar se desenvolvendo ali por 3 meses até virar um girininho. Girino Slade. Exato. E aí, na hora dele nascer, ele simplesmente explode o peito da pessoa e surge um novo Slade. E tem uma coisa interessante, esse Slade que nasce, ele mata a pessoa na hora. Esse Slade, ele não vai ser um Slade vermelho, ou ele vai ser um Slade azul, porque eles nunca criam um Slade da mesma cor. Ou, se você for um personagem que solta magia, ele vai fazer com que surja do seu peito um Slade verde que solta magia, né? Esses Slades, eles são aqueles tipos de Slade que não tem aquela pedrinha, né? Que a gente comentou antes, no comecinho do vídeo. Porém, a pedra da criação, né, da procriação, Spawning Stone, ela meio que chama essas criaturas pro limbo. Então, se ele conseguir fazer uma viagem extraplanar e chegar lá no limbo, a pedrinha vai, entrar automaticamente na cabeça dele, e aí sim, ele estará completo. Agora, nem tudo está perdido. O jogador que sofreu uma ferida de um Slade, né? Porque quando... Eu tinha esquecido de comentar que quando ele vai, né? Se torna um girino, a pessoa começa a passar mal, ela começa a sentir um desconforto e tal. Então, se de repente um clérigo perceber, né? E ele curar uma doença... Aí você consegue matar esse girino e se salvar. Agora, se ninguém perceber que você tá doente, mas é doença, não é ferimento, aí você morre mesmo. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Aliás, fica a dica pros mestres aqui. Faça essa salvaguarda de Constituição em segredo, pro jogador não saber que foi contaminado, se ele foi ou não. Ele vai narrar que você tá passando mal. Olha, você tá passando muito mal, você tá assim, assado. Aí os jogadores têm que conseguir, né? Não vão saber necessariamente que foi Slade, depois podem até saber, mas ter a ideia de tirar essa doença dessa pessoa, coitada, senão ela vai morrer. Se meu personagem morre com uma explosão na cavidade torácica e sai um bicho, eu acho que eu rasgo a ficha e não jogo nunca mais. É muita humilhação. Nossa, é muita tristeza, gente. É muita tristeza, não. E eu geralmente rolo mal pra esse tipo de teste, então... Eu ia chorar. Bom, a próxima categoria, então, é o Slade azul.
Ele que é um brucutu também, igual o vermelho, um pouco mais forte, tem nível de desafio 7, mas ele é parecido no jeito de agir, né? Ele tem 3 ataques com as garras e com a mordida, e ele também se reproduz de forma meio asquerosa, né? Ele tem garras diferentes do Slade vermelho, umas garras que vêm pelo osso assim por fora, e elas estão meio que tomadas por uma doença que ele passa para você. Essa doença é o Fago do Caos. Ai, que e o dano que você tomar dessa garra, ele vai diminuir do seu ponto de vida máximo, até você se curar. Ai, que perigo. Só que a cada 24 horas você toma mais 10 de dano. Mais 10 de dano. A cada dia que passa você vai tomando 10 de dano e diminuindo do seu máximo. Diminuindo do seu máximo. Se você morrer por causa da doença, o que acontece é que seu corpo se transforma aos poucos até que você morre e ele vira um Slade. Dessa forma, um Slade azul te transformaria num Slade vermelho, né? Por causa da doença. Mas se você também for um conjurador forte o suficiente para soltar feitiços de terceiro ciclo, aí você vira, por causa dessa doença, um Slade verde. Também na versão sem a gema na cabeça. Bom, e para você reverter uma transformação dessa, depois que você já virou um Slade, só com o feitiço Desejo, lá de 9º ciclo. Senão não tem Eita, nós. Mas antes dá pra tentar tirar a doença também e salvar ele. Você remover a doença com uma magia, alguma coisa assim, você consegue se livrar. Bom, e o próximo na lista é o Slade verde. O Slade verde que é o mago dos Slades. É o primeiro deles que pode transformar, fazer a metamorfose e parecer um humanoide normal. Se ele nasceu de uma das duas formas nojentas que a gente falou, né, seja pelo ovinho que explode ou a doença e tal, ele tem uma ligação com aquela pessoa que ele costumava ser. Então ele vai preferir, quando ele for se disfarçar de humanoide, de humano ou elfo e tal, ele vai preferir usar aquela forma anterior dele. Mas se ele nasceu, se ele brotou espontaneamente lá da Spawning Stone, lá no limbo, aí ele pode se transformar na forma humana que ele quiser, humanoide que ele quiser. Então qualquer Slade verde, não importa de onde ele nasceu, tem essa habilidade de metamorfose. Além disso, ele sabe soltar feitiços, né? Como a gente já adiantou. Ele solta bola de fogo uma vez por dia. Ele pode ficar invisível 2 vezes por dia. Isso não são todas as magias, só os destaques aqui que a gente está dando. Só que se acabarem os feitiços dele, ele ainda tem um ataque bem, bem poderoso, que é o Hurl Flame, que é jogar fogo. Ele tem tipo uma mini bolinha de fogo que ele joga num alvo só, que dá 3d6 de dano de fogo, que é bastante. E não gasta, ele pode todo turno atacar e botar fogo na turma. Então ele é bem perigoso, assim, ele é nível de desafio 8, é um adversário bem trevoso. O Slade verde, depois de um tempo, ele aprende um feitiço que transforma ele no Slade cinza. Isso pode levar alguns anos ou pode levar décadas, mas eventualmente ele descobre, faz esse ritual e evolui. É tipo um Pokémon, né, o Slade. Ele vai evoluindo de uma coisa pra... Bom, e o Slade verde, ele, se eu não me engano, é de nível de desafio 8. É isso mesmo. E aí o cinza é 9, né? Ele é uma evolução, digamos assim, igual um Pokémon. Como se fosse um Pokémon, ele é um pouco mais inteligente, então os desafios, né, os testes de resistência que você tem que fazer são um pouco mais altos com relação ao que ele tem de magia. E ele ganha algumas magias extras. Sim. Ele tem detectar pensamento à vontade, ele tem invisibilidade à vontade, ele tem detectar magia à vontade, ele solta Fireball... Mas ele solta mais vezes do que o verde, né? Ele solta 2 vezes. Mais vezes do que o verde, 2 vezes por dia. Ele voa 2 vezes por dia. Ele consegue soltar Fear. Fear é medo, é uma magia boa que pega uma galera e todo mundo sai correndo apavorado do bicho. E Tongs também, porque ele também tem aquela característica de se transformar em um humanoide, né? De preferência, se foi de um verde, uma evolução de um verde que virou um cinza e tal, ele vai virar o humanoide complexo, mas aí deu pra entender. Que ele surgiu, certo? E ele também consegue imbuir uma Great Sword de magia. Então ele consegue dar um ataque de Great Sword como um ataque Great mágico. Sword é aquela espadona de 2 mãos do Conan. E eu esqueci de falar o mais importante desse Slade, que é o seguinte. Ele vira um tenente do Slade da Morte. Porque como ele ganha esse Plane Shift, como ele ganha o Plane Shift, ele faz o quê? Ele consegue viajar, né, entre os planos e tudo mais. Então ele é como se fosse um espião dos Slades. Ele vai primeiro pra ver se o lugar tá bom, pra pousar com uma tropa de Slades lá, pra abrir uns portais assim e invadir. Ele pode encontrar aquela comunidade rural, pacífica, ótima pra fazer ovinhos de Slade
vermelho eclodirem e coisas assim. Exato. Então ele vai prospectar lugares no multiverso bons para a invasão. Só que aí você tá pensando, um slide cinza, como é que será que ele se reproduz? Ele não se reproduz, ele evolui para o slide da morte. Mas ao contrário do slide verde, que evolui pro cinza através de experiência e ele descobre uma forma, pro slide cinza evoluir para um slide da morte, ele tem que matar um slide da morte que já existe e devorar o corpo do slide da morte inteiro. Quer dizer, ele não precisa ser a pessoa que matou, ele pode encontrar um corpo de um slide da morte e comer. Se ele comer o corpo do slide da morte inteiro, ele vira um slide da morte. Isso só serve pro slide cinza. Né? Então, se um slide verde der sorte e encontrar o slide da morte, não adianta nada comer. Mas ia ser interessante ele tentar mesmo assim. Óbvio que ele ia tentar, porque esses bichos são caóticos. Exato. Não tem o que fazer. E aí, quando ele vira o slide da morte, ele vira a versão mais poderosa dessa criatura, que é nível desafio 10. Aí o bicho começa a pegar. Ele tem todos os feitiços que a gente já mencionou até aqui. E ele também tem Cloud Kill, que é uma nuvem assassina, que ele pode fazer em área que devasta o grupo. O grupo pode morrer, o grupo inteiro numa só, dessa nuvem assassina. Ele também pode se transformar e tudo mais, e vira um mestre da espada dele. Então a última forma dele é a mais apavorante, a mais sinistra, e é, de certa forma, quem comanda as incursões pro multiverso, que ele consegue teleportar ele e um bando de soldados Slade para invadir um terreno como se fosse vikings chegando de barquinho numa vila. Só que o barquinho são portais extraplanares. Chegam devastando tudo e depois vão embora só para causar destruição e morte. Olha, o conselho que eu posso te dar como jogadora é fuja de um Slade. Porque geralmente o Slade não está sozinho. A joia de um Slade. Então, aí vamos pro gancho de aventura. Gancho de aventura. Cuidado, gente, por favor, porque realmente eles são muito mortais. A gente sofreu, a gente quase deu TPK já no grupo por causa de um bando de Slade. E, geralmente, os mestres, eles misturam. Porque como os Slades meio que eles se reproduzem, né? Os mais fraquinhos, um reproduz outra cor, um a cor do outro, então... Tá sempre misturado. Eles estão misturados. Eu li em algum lugar, eu não tenho como confirmar, mas eu acho que, se eu não me engano, o Slade vermelho e o azul meio que não se dão bem. Eles são meio que rivais. Mas tinha na sua aventura tudo misturado. Você misturou. Eu não tenho. Não, eles agem juntos. Mas não sei se é o verde e o vermelho que não se bicam ou se é o azul e o vermelho que não se bicam. Mas tem um grupinho aí que é tudo caótico, gente. Não vai se bicar. Não tem como. Não tem como. O negócio é difícil. Então vamos para os ganchos de aventura. E eu tenho um gancho, Cello. Já começou empolgada ali aqui no gancho. Vamos ver. Vamos lá. O seguinte. Temos um pedaço da pedra da procriação... Spawning Stone. Spawning Stone. Na cabeça de alguns Slades. Ok. Muito bem. E algum mago muito poderoso. Eu sempre vou para as histórias dos magos, né? Não sei porquê, eu sou meio sem criatividade, mas tudo bem. Algum mago muito poderoso contrata um grupo que ele quer que o grupo consiga extrair essas pedras, esses pedacinhos de fragmento, para que ele possa completar os estudos dele. Ele vai usar para estudar. Vai usar para estudar. Porque o que ele acha? Se essas criaturas, elas têm, né, tantas resistências à magia, da forma como elas têm, e resistências também com relação a danos de ácido, fio, né, fogo, que, como a gente já falou, eletricidade de trovão, então, de repente, ele quer estudar para ver se ele consegue fazer alguma proteção mágica, né? Juntando algumas pedras, consegue extrair ali daquelas pedras alguma substância, alguma essência para fazer, sei lá, um colar para ele. Eu imaginei ele colocando numa armadura a joia, só. Exato. E a armadura ficando resistente. Ele fazer uma joia, entendeu? Aí é massa. Ele consegue, sei lá, juntar uma pedra de um Slade azul, de um Slade vermelho. A manopla dos Slades. Só que mal sabe ele que se esse mago conseguir, aí o grupo vai ter que fazer tudo, vai ter que levar as pedras pro mago e tal. Pagando bem que mal tem. Aí ele conseguiu fazer lá o processo de alquimia, já tem uma continuação até da aventura. Qual que é a parte 2? A parte 2 é a seguinte, o Slade, a pedra não chama pro limbo? Chama. Então, esse mago começa a enlouquecer.
Por quê? Porque a pedra é caótica, a natureza, ela se tornou caótica e Tem tal. uma essência de um slade dentro da pedra, faz sentido ele Exato, entendeu? Ele começa a enlouquecer e ele começa a ser chamado. Ele precisa ir pro limbo. E coisas terríveis podem acontecer lá se ele for pra lá, entendeu? Ele pode chamar o grupo pra ir com ele, pra escoltar ele, porque de repente ele teve uma visão, alguma coisa de que ele precisa ir pro limbo. E aí pode fazer toda uma aventura no limbo muito louca. E aí os players vão ter que fazer vários testes. Se você não sabe de que teste que eu tô falando pra fazer você querer assistir o vídeo plano. O vídeo da série Vai de lá planos. que a gente falou. Que a gente falou do limbo. Vai estar o link na descrição aí. Exato. Gostou? Gostei, achei irado. Só que eu não acompanharia esse mago pro limbo, mas nem pelo melhor pagamento do mundo. Só se eu fosse muito, assim, obrigada a ir por um motivo muito bom. Eu tenho um gancho de aventura que também usa as gemas de controle. Só que eu pensei o seguinte. Imagina que tem... Eu sempre vou pra esse lado também. Tem um reino que tem um cara meio tirânico. Tipo um sultão maligno, uma coisa assim. E ele é um desgraçado, assim. Já tentaram assassinar ele algumas vezes, não deu certo. Porque ele tem guarda-costas poderosíssimos. Que ninguém sabe que criaturas são. Eles parecem humanoides, parecem humanos normais. Mas na hora de lutar contra eles, eles parecem ser extremamente eficientes em combate, soltar feitiço e tudo. Na verdade, esses humanoides são slades disfarçados, tá? E esse sultão controla todos eles. Tem uma gangue de slades sob o controle desse sultão ou desse rei, enfim. Porque é importante, acho que a gente não comentou. O slade, ele pode ser... A gente falou do shape, do shape changer, que ele consegue trocar de forma. Porém, a gente não falou que ele continua com as mesmas estatísticas, né? Mesmas estatísticas. Ele continua com tudo certo. Só a roupa que não muda, mas... Sim. Então, é perigoso pra caramba. Sim, é um bichão desse disfarçado. O Battletoad ali tá disfarçado, sinistrão. Eles falam, cara, a gente tem que dar um jeito nesse sultão aí, mas esses guarda-costas deles são sinistros, o bicho regenera, não sei. Aí o grupo encontra, sei lá, um livro antigo... alguma informação secreta que revela que esse sultão está controlando esses guarda-costas através de 5 joias que ele tem na mão, igual às joias do infinito também, só que pode ser igual às joias do mandarim, de repente anéis. Cada um tem uma joia que controla um dos guarda-costas ali. O grupo tem que encontrar as joias e destruí-las. Se ele destruir todas elas, os próprios guarda-costas do sultão vão se vingar e vão matar o sultão eles mesmos. Então a missão é infiltrar o palácio de madrugada. Legal também. Evitando esses guarda-costas até encontrar a sala do tesouro lá do sultão. Ou encontrar o sultão dormindo, que eu acho que ele não deve tirar essas joias de perto. Nem é. Tem que achar um jeito de chegar perto dele e destruir as joias. Ou fazer alguma coisa com as joias para elas pararem de funcionar. Né? Bom, e esse foi o nosso vídeo sobre slades. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho. E deixa aí nos comentários se vocês já enfrentaram eles em alguma aventura. Se alguém já virou um slide, se já sofreu, como é que foi a sua experiência? Porque a minha, olha, eu vou te dizer, eu tive muito trauma com slide, viu? não gostou. Nossa senhora, que medo. Bom, vamos lá. Então agora vamos para a escolha dos monstros que vão entrar na votação. Eu vou escolher um, que eu não sei bem como é que fala o nome dele, mas ele é um bicho muito esquisito. É Nothic. Deve ser nótico. Nótico. É um bicho estranho pra caramba, que tem um olho gigante no meio. Um quadrúpede com um olho enorme na frente. Ele é tenso. Nojento. Ele é tenso. Eu vou escolher... Você escolheu esse monstro aí, foi o destino, viu? Fica no ar. Eu vou escolher... eu vou falar só uma palavra. Eu não vou dar nenhuma... informação sobre esse bicho. Já tá fazendo propaganda. Só quero que vocês confiem em mim. Atropal. Não falo mais nada. Pronto, ganhou. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Muito bem, Cello. Então hoje nós vamos falar do slade, né? E que tem uma questão problemática com relação ao plural, que a gente sempre fala slades no plural, tá errado, é slade. Mas provavelmente a gente vai errar nesse vídeo, então perdoem a gente. Não, na quarta edição eles falavam slades no plural. Aí depois voltou a ser sladi. Mas acho que em português nenhum plural tem esse negócio aí. Então vamos de slades mesmo, né? Tá, então a gente vai tentar falar certo. Se falar slade e vocês acharem estranho, não achem, porque esse é o certo, certo?